Aí, mistura esse grito com glória a Deus, mistura esse glória a Deus com aleluia, aplauda o Senhor nessa noite. Está na presença do Senhor, nós temos que festejar, nós temos que estar alegre, amém? E o Senhor hoje, você não está aqui hoje em vão. O Senhor te chamou para você estar aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar uma palavra hoje no seu coração. Os louvores que foram entoados aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo já deu uma mexidinha aí no seu coração. E Ele vai continuar falando através da palavra do Senhor, amém? Fico muito feliz por poder estar aqui nessa noite, junto com os irmãos, para trazer essa palavra. E nós estamos no 5º domingo, né, da campanha Crescimento Espiritual. E o Senhor tem feito coisas extraordinárias nesses domingos. Na quinta-feira estamos fazendo atos proféticos, né, com os materiais que o apóstolo trouxe lá de Israel. Nós sabemos que esse material aqui são simbólicos, mas aquilo que o Senhor está fazendo é algo extraordinário. E essa noite não será diferente. Essa noite será uma noite especial para nós. E hoje de manhã, na Escola de Profetas, a pastora Itiana falou um versículo, que é o Salmo 119, versículo 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E essa palavra nessa noite, nós temos que guardar todas as mensagens, certo? Todas a palavra do Senhor nós temos que esconder mesmo, né, no nosso coração. Nós temos que estar sempre guardando, lembrando. Mas essa mensagem dessa noite é uma mensagem que todo crente, todo filho de Deus não pode deixar um segundo de esquecer. Porque nós vamos falar hoje da palavra, nós vamos falar a vinda de Jesus e os fatos ligados ao arrebatamento. E para iniciar, eu queria convidar os amados a abrir a sua Bíblia junto comigo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Nós sabemos que o arrebatamento da igreja é um grande evento, né, que toda a igreja, todos os filhos do Senhor estamos aguardando. E não como o mundo hoje está aí aguardando a Copa do Mundo, né, aguardando as seleções de todos os países chegar aqui no Brasil para simplesmente um futebol, né? Nós sabemos que o Brasil ele está fazendo de tudo que até no início da Copa seja tudo pronto, né? Mas a Copa nós sabemos que tem data, né? Tem um dia marcado para o início, mas essa data do arrebatamento da igreja não tem data. Aleluia! Né? E o interessante disso tudo é que nós não temos que aprender, nós não temos que procurar, nós temos que estar preparados para essa vinda do Senhor. A Copa do Mundo, o Brasil todo está se preparando, mas para a vinda do Senhor, a igreja do Senhor já tem que estar preparada, né? E isso tem que ser o quê? Nós, como a gente não sabemos o dia nem a hora, nós temos que estar o quê? Nós temos que estar o quê? Todo dia já preparado. Então, para você entender um pouco sobre isso, nós vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos engane, para que vos não entristeçais como os demais que não têm a esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a fazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra.
Antes de iniciar falando do arrebatamento, nós não tem como falar do arrebatamento sem primeiro falar do Evangelho. Porque se eu e você não entendemos o que é o Evangelho, vai ser muito difícil nós entendermos o que será o arrebatamento. Então, para você entender o que é o Evangelho, porque muitos de nós que estamos aqui, quantos de nós já, pessoas perguntaram para mim e para você se você é evangélico, né? E automaticamente nós respondemos: sim, eu faço parte da Igreja Apostólica Semeando Rema, né? Só que, na verdade, o Evangelho, nós precisamos entender o que é o Evangelho. O Evangelho é a própria doutrina de Cristo. O que significa isso? Eu e você entendermos que Jesus, né, como Filho unigênito do Pai, né, ele veio até nós, se fez como homem, né, morreu na cruz por causa do meu pecado, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. E nós sabemos que todos nós, antes de Jesus fazer isso, antes de Jesus se entregar, eu e você estávamos todos perdidos, todos já condenados à morte. Mas Deus nos ama, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim aconteceu. Jesus, então, ele teve que vir para poder quebrar isso. Só um sacrifício poderia quebrar isso, tirar a morte de todo ser humano, de toda pessoa. E Jesus, ele veio, esteve entre nós, nos ensinou a relacionar com o Pai, e principalmente ele se entregou na cruz para quebrar essa maldição que estava sobre todos nós. No primeiro dia dessa campanha Crescimento Espiritual foi falado sobre a iniquidade, né? A iniquidade, o pecado e a transgressão. Então nós temos a noção, né, de por que todos nós já estávamos condenados à morte. Porque todos nós já éramos o quê? Éramos pecadores, e Jesus tinha que fazer isso. Então, e o Evangelho não é só a morte de cruz. Jesus, ele não só fez isso, né? Ele não só se entregou para nos dar a vida eterna, mas Jesus também, ele ressuscitou ao terceiro dia, né? E nós que quando cremos nisso, quando recebemos isso, quando fazemos isso, aceitamos Jesus como o único Salvador da nossa vida, o próprio Jesus, como eu disse no início, como Filho unigênito. Por que Jesus era Filho unigênito? Porque ele era único. Mas a partir da sua ressurreição, a partir do momento que ele se entregou ali na cruz, ele se tornou Filho primogênito. Por quê? Ele foi o primeiro de muitos. Ou seja, esse muito sou eu e você. Fazemos parte dessa multidão de irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E em Mateus, eu queria dar uma lidinha com você. Mateus 16, capítulo 15. Marcos 16. Marcos 16, versículo 15 e 18 diz assim. Ou seja, né, todos nós, se temos esse conhecimento que o Evangelho não é simplesmente servir aqui a igreja, dizer que fazemos parte, né, da igreja, né, Assembleia de Deus, Semeando Rema. Não, o que é o Evangelho? O Evangelho, eu sou evangélico por quê? Porque eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu era pecador, e Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele me deu vida, e da mesma maneira, assim acontecerá comigo e com você. Mas, né, é até uma maneira de nós começarmos a evangelizar uma pessoa, dizendo, na verdade, o que é o Evangelho. E fazemos parte, sim, da Igreja Apostólica Semeando Rema. Por quê? Porque a Igreja Apostólica Semeando Rema, ela acredita na doutrina de Cristo, acredita nessa fé. Amém? E diz aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 15: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que além de crer no Evangelho, né, o próprio Jesus, ele não tinha pecado, mas o próprio Jesus, o que ele fez? Ele batizou, né? João ele estava batizando e Jesus veio para ser batizado também, imagina, né? E João, ele já fazia isso para antecipar a vinda do Senhor. João já preparava o povo, mostrava às pessoas que estavam ao redor ali, que para eles ter a verdadeira mudança de vida, eles tinham que fazer algo simbólico ali, eles tinham que mergulhar nas águas, ou seja, o batismo. João já pregava isso antes mesmo do próprio Jesus vir, e ele já preparava as pessoas para quê? Para quando Jesus voltar, as pessoas já estavam com o coração quebrantado, arrependido, e o próprio Senhor Jesus, ele ia batizar as pessoas com o Espírito Santo, aquilo que ele faz comigo e com você hoje. Mas nós vemos aqui que o próprio Jesus também batizou. O próprio Jesus, ele não tinha pecado, também fez isso. E muitos de nós, que nem eu acabei de dizer, conhecemos o Evangelho, sabemos agora o que é o Evangelho, né? Que foi o ato que Jesus fez pelos nossos pecados, morrendo naquela cruz, nos dando hoje uma salvação, nos dando a vida. Só que basta só isso? Não basta só isso. Basta uma mudança de vida minha e sua. Ou seja, o Senhor quis dizer aqui, referente, se crer, né? Quem crê e for batizado. Tem muitas pessoas que quando a gente fala em batismo, não quer saber do batismo. Por quê? Porque ainda, o coração ainda não está quebrantado. Porque o batismo não é uma coisa ruim. O batismo significa que você está pensando, opa, eu estou entendendo que eu era pecador, que eu estava merecendo, eu estava condenado à morte, mas Jesus me deu a vida, e eu quero morrer para a minha vida antiga, que eu estava vivendo de pecado e tudo, e eu quero um novo tempo para a minha vida. Eu quero um iniciar de vida para a minha vida. Então, nós fazemos isso batizando. Tanto é que um homem chegou para Jesus, chamado Nicodemos, conhecedor da palavra, conhecedor, né, das leis de Moisés e tudo, e disse: mestre, o que eu preciso para ser salvo? Né? E Jesus disse: você tem que nascer de novo. Ou seja, todos nós, todo dia nós temos que fazer isso, nascer de novo. Precisamos ter esse entendimento que aquilo que a gente fazia, os nossos erros, os nossos pecados, sempre vai nos afastar do Senhor. Então nós temos que todo dia nascer de novo. E Jesus ainda continuou. Aí ele falou assim: mas como, Senhor? Como eu vou nascer de novo? Eu agora já velho? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Por quê? Ele não estava tendo o quê? O entendimento da palavra. E Jesus disse, né, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai conseguir a salvação. Ou seja, Jesus mais uma vez nos ensinando que a gente precisa passar pela água, porque o batismo significa isso. Eu estou tomando minha posição de não estar vivendo mais o que eu estava vivendo, e eu vou estar... o batismo significa o quê? A morte para a antiga vida e uma nova vida. Quando você volta das águas, quando você fica em pé ali, é como se você estivesse dando um novo passo para a sua vida. Um novo tempo se inicia neste tratamento, nesse novo tempo. E a gente vê aqui, ou seja, agora nós já sabemos então o que é o Evangelho. Nós precisamos verdadeiramente seguir o Senhor, conhecer o Senhor. A palavra fala que conhecereis a verdade e ela nos libertará. Não é isso? Ou seja, nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor a cada dia. Ou seja, se você hoje entrou aqui, quem sabe você está dizendo: poxa, pastor, infelizmente eu tenho vivido mesmo coisas que não têm agradado o Senhor. Que se Jesus chegar aqui hoje, se Jesus vier hoje, eu não sei se eu souberia. Porque o arrebatamento da igreja, nós vamos falar aqui um pouco, porque até mesmo
por que eu peguei esse versículo, por que eu peguei esse capítulo de 1 Tessalonicenses? Porque Paulo estava Paulo estava aqui mais uma vez mostrando para a igreja ali de Tessalônica referente a esse assunto, porque o evangelho já tinha sido pregado para aquele povo, só que Paulo aqui estava tirando uma dúvida, e para entrar no reino do céu, eu e você não pode ter nenhuma dúvida, porque a palavra do Senhor é muito clara. A gente precisa tomar posição e acertar a nossa vida. E Paulo aqui, o povo de Tessalônica aqui estava tendo uma dúvida referente a esse assunto. Eles conheciam já o evangelho, conheciam já a palavra, só que aí vem aquela dúvida: mas se nós que aceitamos a Jesus, nós cremos no evangelho, né, nós sabemos que da mesma maneira que Jesus ressuscitou, Jesus vai voltar, e a palavra nos ensina que nós vamos ser igual a Ele, né? Ou seja, eles já tinham esse conhecimento, só que eles começaram a perguntar: mas e os nossos irmãos que estão morrendo agora? E eles? Porque nós vamos, né, ir para o céu, e eles? Para onde? O que está acontecendo com eles? Eles também, eles não vão herdar também a vida eterna? E Paulo aqui começa a ensinar, Paulo aqui começa a mostrar para eles, né, referente ao arrebatamento. E aqui nós vamos falar um pouco do que é o arrebatamento. O arrebatamento, né, nós conhecemos o evangelho, ou seja, né, Jesus, ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. A palavra do Senhor diz que quando ele ressuscitou, o corpo dele estava o quê? Incorruptível, estava, né, uma nova pessoa, vamos dizer assim, totalmente transformado. E essa promessa está para mim e para você, que nós vamos ficar igualzinho a Ele, né? Mas para isso, verdadeiramente, nós temos que aceitar Ele de verdade. Nós temos que enxergar que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, porque ninguém vai chegar ao Pai se não for por Ele. Aleluia. E o arrebatamento da igreja é a espera que nós estamos na volta de Cristo. Ou seja, Ele mesmo, na sua palavra, Ele disse aos seus discípulos, disse aos irmãos naquele tempo que Ele voltará. Ele voltará da mesma maneira que Ele foi, Ele voltará. E quando Ele voltar, a trombeta será tocada. E este momento vai ser o momento que aqueles que verdadeiramente aceitaram Jesus, foram batizados, como diz aqui em Marcos, aqueles que creram, né, e foram batizados serão salvos. Ou seja, os salvos, o que vai acontecer com eles? No momento que a trombeta tocar, né, a palavra do Senhor diz que lá em Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz que este momento será num piscar, vai ser um momento muito rápido. E o arrebatamento significa o arrebatamento significa o rapto da igreja do Senhor, porque vai ser um momento muito rápido. Vai ser, a palavra do Senhor diz que vai ser como um abrir e fechar de olhos. Ou seja, se eu e você não sabemos que dia que vai acontecer isso, né, sabemos que vai ser uma coisa muito rápida, nós temos que estar preparados para esse tempo, preparados para esse dia. E Jesus, o Senhor, está vindo buscar o quê? A noiva do Senhor, né? Por que a noiva? Porque a noiva já é o que é uma noiva, né? Nós, como ser humano, quando nós fazemos esse compromisso de noivar com uma pessoa, é porque eu e você temos um entendimento, né? Nós sabemos que a pessoa que nós estamos noivando é a pessoa, nós conhecemos a pessoa e sabemos que é a pessoa que nós queremos para nós vivermos o resto da nossa vida, para chegar até o casamento. E Jesus vai vir buscar a sua noiva, ou seja, vai buscar aquela noiva que está preparada, que conhece Ele. Ou seja, por isso que eu e você precisamos conhecer o Senhor. Nós não podemos estar aqui nessa noite simplesmente porque é um domingo, porque eu não quero assistir Faustão, eu vou lá no culto hoje cantar alguns hinos e depois eu vou voltar. Quando a gente pensa assim, a gente entra vazio e sai vazio. E nós cremos que Jesus está aqui, amém? Amém? Ou seja, onde Jesus está, por isso que eu falei com vocês, temos que gritar, temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque onde Jesus está, é como se fosse uma festa. Você vai numa festa e fica triste? Você fica com cara fechada? A não ser que o salgadinho ainda não chegou, né? Aí fica aquele desespero todo. Mas na presença do Senhor é uma festa, e nós temos que estar nos alegrando.
E esse momento, né, quando Jesus voltar, vai ser um momento muito especial. Muito especial. O Senhor diz que nem todos vão poder, quando a trombeta tocar, nem todos vão poder, somente aqueles que verdadeiramente aceitou Jesus, que conhece Jesus, que vão conseguir ouvir essa trombeta. Ouvir essa trombeta. Porque, vamos até lá dar uma lidinha lá em... Deixa eu abrir aqui. Em 1 João 3, 2, diz assim, quando a trombeta tocar, neste momento, né, quem verdadeiramente está com o Senhor, conhece o Senhor, vive, né, está verdadeiramente preparado para a vinda do Senhor, o que vai acontecer com essas pessoas? Essas pessoas vão entender tudo que está acontecendo. Essas pessoas vão conseguir ver e essas pessoas vão conseguir ouvir. Então, lá em João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que o homem não é manifesto o que os homens há de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Ou seja, nós que temos esse conhecimento, sabemos que Jesus, né, está com o corpo todo glorificado, porque a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 2, vou dar uma lidinha lá também. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 2, aleluia. Versículo 12 diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, nós que estamos aqui hoje, ouvindo essa palavra, entendendo, né, quem é o Senhor para nós, nós vamos conseguir. Quando Jesus voltar, quando acontecer o arrebatamento, acontecerá duas coisas extraordinárias que estará acontecendo neste momento. Primeiro, a igreja do Senhor, né, que busca o Senhor, automaticamente, quando a trombeta tocar, o povo do Senhor, a igreja do Senhor vai escutar essa trombeta. Mas o mundo não. Por quê? Porque, que nem nós lemos aqui em Coríntios, as coisas do homem natural não é a mesma das coisas espirituais. Então, os homens natural, que estão vivendo aí de qualquer maneira, que não quer aceitar o Senhor, esses não vão conseguir entender o que está acontecendo. Mas nós, como servos do Senhor, né, preparados para esse grande dia, vamos escutar. Ou seja, e isso vai ser muito rápido. A trombeta vai soar, né, a palavra lá em 1 Tessalonicenses fala, né, o Paulo explicando para os Tessalônicos: os mortos ressuscitarão, ou seja, não serão todos os mortos, as pessoas que morreram, todos que morreram, somente aqueles que morreram com Cristo, né, que receberam o que é a salvação. Esses sim vão ressuscitar primeiro, e depois nós que, se Jesus voltar hoje, né, nós estaremos o quê? Indo também. Só que isso vai ser assim, ó, muito rápido. A gente escuta isso, mas a gente vai ver os mortos? Não vai dar nem tempo da gente ver esses mortos, porque vai ser uma coisa muito rápida. Então eu e você precisamos verdadeiramente, queridos, entender isso. Por que você está aqui nessa noite? Por que você aceitou o Evangelho? Por que você vive isso? Porque você tem o entendimento da vida eterna, né? Muitos estão ainda lá fora que não têm esse entendimento, não sabem. Hoje nós estamos aqui, mas sabemos que nós temos, o Senhor está nos guardando para vivermos eternamente com Ele. Mas as pessoas que não aceitam isso, infelizmente, quando Jesus voltar, nós estaremos o quê? Recebendo lá o Senhor os galardões, as coroas de glória, e infelizmente
também estará acontecendo aqui um grande caos. Imagina, as crianças sumiram, a igreja do Senhor foi arrebatada, ou seja, um grande caos mundial estará acontecendo aqui. E as pessoas, alguns vão entender, porque alguns conheciam o Evangelho, mas não queriam o quê? Batizar, porque que nem eu disse no início, a pessoa às vezes não quer batizar porque acha que é melhor, a pessoa até tem a certeza, sabe que o batismo significa uma coisa tão importante, uma coisa muito importante, que é necessário a pessoa mudar de vida, mas às vezes a pessoa não quer. Ou seja, conhece o Evangelho, sabe que precisa fazer isso, mas não quer tomar posição. Nós estamos aprendendo aqui, o Senhor tem falado muito aqui sobre isso com a gente, da gente transicionar nossa mente, mudar a nossa posição do que a gente está vivendo, e a gente precisa fazer isso. E Jesus está próximo. A vinda do Senhor está muito mais próximo do que a gente imagina. Então nós temos que estar preparados para este grande tempo. Aleluia. Amém? Quantos creem nesse tempo, na vinda do Senhor? Então glorifique o nome do Senhor aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Paulo estava explicando isso para a igreja de Tessalônica. Não fique triste com aqueles que morreram, porque aqueles que morreram com o Senhor, eles sim vão ressuscitar primeiro, e depois vão ser nós. Ou seja, todos nós temos que estar com essa mesma motivação. A gente vê hoje aí, que nem eu iniciei falando da Copa e tudo, o mundo todo virado para esse grande evento. Mas e a igreja do Senhor? Falar de salvação? Será que nós estamos com a mesma motivação em cima do futebol quando fala em salvação? Então nós temos que buscar isso, entender isso, porque você não está aqui perdendo tempo, você está aqui ganhando tempo. Amém. Está aqui porque você já entende que Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui movendo neste lugar, e que nós estamos aqui só o quê? Aguardando a vinda do Senhor. Então neste tempo que nós estamos aqui ainda com vida, nós precisamos levar o Evangelho, ensinar as pessoas a aceitar o Senhor, porque o inferno, ele não foi feito para nós. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos, e aqueles que não querem aceitar o Senhor. Mas nós estamos aqui, e o céu, o Senhor fez um céu, nos separou. Tanto é que Jesus teve que fazer isso. Imagina, um único filho, do lado do Pai, ter que se fazer homem para nos dar uma nova vida, nos dar uma nova chance. E o Senhor fez um sacrifício. Jesus foi o próprio sacrifício. Hoje, eu e você, quantos de nós não queremos nos sacrificar em algumas coisas? O sacrifício maior pelo nosso pecado já foi feito por Jesus. Só que nós não estamos querendo aceitar Jesus. Ou seja, nós ouvimos falar de Jesus, conhecemos o Evangelho, mas nós não queremos mudar de vida. Sabemos que nós estamos caminhando por caminhos errados, porque quando a gente recebe o Espírito Santo fica do nosso lado. Não faz isso, não faz aquilo, você está desagradando o Senhor. Jesus não quer que você vive assim. E muitos de nós não estamos dando ouvido, e Jesus vai voltar. Jesus está muito, muito perto da vinda dele. Nós estamos como igreja do Senhor, nós temos que estar preparados, querido. Nós estamos preparados, assim como se você não estiver num ponto de ônibus, na hora que o ônibus passa, se você não estiver preparado, o ônibus vai passar e você vai ficar. Assim também vai ser a igreja do Senhor. Se você não estiver preparado, Jesus, ele vai vir e nós vamos acabar ficando. E aqui, como eu disse, vai estar acontecendo um grande caos. Um grande caos estará acontecendo aqui. Algo que eu e você hoje podemos às vezes até temer isso, mas que esse temor venha nos trazer um temor ao Senhor. Porque nós sabemos que tudo isso vai acontecer, problemas, dificuldades vão estar chegando, mas nós sabemos que quando Jesus voltar,
eu e você vamos estar do lado dele, junto com ele. Ou seja, esse sofrimento não será para nós. Não será para nós. É por isso que nós temos que estar preparados. Se eu falasse aqui, quem quer viver na luta, quem quer viver na dificuldade, problema, levanta a mão. Eu tenho certeza que ninguém vai fazer. Agora, quando a gente fala, quem quer aceitar Jesus, há uma grande dificuldade. Quem quer aceitar um novo tempo, uma nova vida, quem quer aceitar viver a eternidade com Jesus. Ou seja, quantas pessoas ficam ainda pensando, em vez de culpa, eu aqui. E Jesus, Ele está próximo. Eu vou passar aqui, Jesus, Ele contando tudo isso, mostrando tudo isso para os seus discípulos. Os próprios discípulos ficaram preocupados. Senhor, eu sei que nós vamos, estar com o Senhor. Mas o Senhor está falando que nós temos que estar preparados. Mas o Senhor não pode nos dizer, pelo menos assim, alguma coisa para nós, para a gente entender que o Senhor já está muito próximo. E Jesus, lá em Mateus 24, Mateus 24, versículo 32, ele começa a dizer algo extraordinário. E isso, eu e você, nós temos o privilégio de poder estar ouvindo isso hoje, porque não foram todos. Jesus só disse essas palavras aqui para os seus discípulos, não foram para todos que ele pôde estar falando isso. E diz assim a palavra do Senhor: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixando o outro. Estando duas moedas no moinho, duas moendo no moinho, será levado um e deixará a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis o que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Ou seja, Jesus aqui estava falando, nos mostrando que alguns sinais aconteceriam, antecipando a vinda dele. E essa palavra o Senhor estava dizendo ali para os seus discípulos. E eu quero aqui passar alguns sinais, além de Jesus ter falado aqui, existem alguns sinais que estarão acontecendo, que precederão o arrebatamento. E um dos sinais são os falsos profetas que se levantarão, Um outro sinal é a guerra e rumores de guerra. Esse Mateus 24 todo, ele está dizendo todos esses sinais. Nação contra nação, fome, terremotos, falsos profetas, multiplicar da iniquidade, ciência multiplicada, dias de Noé,
volta dos judeus à Palestina. Essa volta dos judeus à Palestina já aconteceu, né? Foi em 1948, quando o povo de Israel, né, o Estado de Israel se tornou nação. Os judeus voltaram, né? Voltaram para se tornar nação. Os judeus já voltaram para a Palestina em maio de 1948. Desde este tempo, o Estado de Israel voltou a existir. Em 1878 anos, os judeus viveram sem pátria, sem terra e sem bandeiras. Hoje não. Hoje nós já temos, né? Está ali a bandeira de Israel. Ou seja, esses sinais já estão acontecendo. E também tem sinais destacáveis da vinda de Cristo. Quais são? Amontoamento de riqueza. Um outro sinal. As massas humanas estão se erguendo em protesto. Os quatro cavaleiros do Apocalipse estão se preparando para entrar em ação. Apocalipse 6, 2, 4, 5 e 8. Cavalo representa inquietação. O que nós estamos vendo hoje no nosso Brasil? Né? Protesto para lá, não só aqui. A gente está vendo isso fora do Brasil também. Protesto para lá, para cá. E isso o quê? Representa esses sinais. Sinais que precedem a vinda de Cristo em escala mundial. Sinais dos últimos tempos no mundo social. Desemprego e violência. Isso tem acontecido ou não? Isso tem acontecido ou não? Sim. Sinais dos últimos tempos no mundo moral. Libertinagem, drogas, sexo, infanticídio. Ou seja, isso aqui é o aborto. Isso está acontecendo ou não? Homossexualidade. Sinais dos últimos tempos no mundo político. Conflitos no Oriente Médio. A gordura da terra no fim. O que é a gordura da terra no fim? Seria o petróleo, o fim do petróleo. Sinais dos últimos tempos no mundo físico. A multiplicação das ciências e os OVNIs, né? Dizendo que existe, né, os ETs, que existem outros seres, né, nos outros espaços, né? Sinais dos últimos tempos no mundo religioso, multiplicação de seitas falsas, né? É que nós estamos até estudando na escola de profetas referente a isso, e nós estamos vendo esse grande crescimento. Sinais dos últimos tempos na constituição e vida de Israel, retorno dos judeus à Palestina, foi que nem eu disse, isso já aconteceu. Ou seja, meus irmãos, já está acontecendo, os sinais já estão acontecendo, né? E a igreja do Senhor, como está? Como você está? Se Jesus viesse hoje, você seria um irmão que estaria junto com ele, que estaria escutando o som da trombeta, que já estaria contemplando essa grande glória do Senhor? Ou você estava, quem sabe, eu estava na igreja, ouvi essa palavra, ouvi que isso ia acontecer, mas não dei tanta atenção e acabei ficando. Você vai começar a pregar depois que isso acontecer. Como está você? Como está você, igreja? O que você tem feito verdadeiramente? Qual é o seu relacionamento com o Senhor? Religiosidade. Religiosidade, na verdade, são duas coisas que nos afastam da presença do Senhor. A primeira é o pecado. Nós temos que tirar o pecado de nós. E uma outra está muito mais perto de nós que estamos aqui hoje, que é a religiosidade. É nós estarmos aqui por estar, né? Faz mais um culto, ouvir mais uma pregação, e relacionamento com o Senhor, nada. O Senhor nessa noite está nos dando essa palavra para nos trazer para a gente mais temor. A palavra do Senhor diz, lá em Coríntios 15 também, que o Senhor virá, né, num piscar de olhos. Vai ser uma coisa muito rápida. O que é um piscar de olhos? Igreja, nós precisamos estar preparados. Quem sabe, eu não sei, quem sabe essa é a última palavra que eu e você podemos estar escutando, né? Nós estamos aí nessa campanha, mas não sabemos se vai dar tempo de terminar essa campanha. Nós não sabemos.
mas nós precisamos estar preparados. Amém. Preparados. Aleluia. Eu trouxe uma mensagem na sexta-feira aqui para os diáconos, na vigília, e nós temos que verdadeiramente esse relacionamento de nós, mesmo nós como igreja, o Senhor sendo Cristo, o cabeça, né? O cabeça, mas eu e você somos membros, cada um diferente, mas se nós tivermos a união de Espírito, que é um só, que é a união do Espírito Santo, aí sim, mesmo que você seja a mão, você vai sempre estar junto com o apóstolo. Apóstolo, eu estou sendo sua mão aqui, para aquilo que você precisar. Mesmo você sendo o pé, apóstolo, nós estamos aqui caminhando junto, nessa mesma fé, nisso que o projeto tem pregado. Não importa que parte do corpo você é, mas eu quero te dizer que você faz parte do corpo de Cristo. Aleluia. E quando Jesus voltar, eu e você estaremos indo junto com Ele. Esse corpo vai estar indo. Só que aqueles que não fazem parte desse corpo, ou seja, não importa que membro você é, porque muitas das vezes a gente se coloca como a parte mais incomum do corpo. O importante é que nós fazemos parte do corpo. Então, o triste será para aqueles que não fazem parte do corpo. E o Senhor nessa noite quer nos trazer isso, trazer esse entendimento, trazer esse temor. Precisamos nos consertar hoje. Precisamos mudar as nossas atitudes hoje, porque a vinda do Senhor está próxima. Eu li aqui vários sinais. Vários desses sinais aqui já está acontecendo, né? Já está acontecendo. E Jesus está vindo. Eu queria passar um vídeo para vocês.